Nanga boye malamu liboso. Ufandi. Ozala distraite. Não esteja distraído ou distraído. Ozala liboso ya Nzambe, toye ko adorer, toye ko implorer le Dieu des cieux. Estamos perante o Deus dos céus. Vamos lá implorar Ele. Esse motema na yo zala awa. Fala o teu coração que esteja aqui. Esse motema nebima ka avant yo bima. Coração que sai antes de você sair. Ozala grand thème ya année l'endurance. Temos uma grande tema do ano que é a endureza. Soki on dirait ennemi Satan. Você resistiu o inimigo Satanás. Oya ya o détacher mutu. Este que vem a afastar o homem para não poder viver a glória de Deus. A tua vida vai ser show. Afinal, no júbilo é a prosperidade que estão nos pregando. Pessoa que busca a prosperidade. Esse que busca a prosperidade. Tem que ser alguém crescido. Se és criança. Mesmo onde os outros fossem as crianças, ou ser criança, você vai quiser ser criança. Onde há outros homens, você gosta que te dizem que és criança. Muitos dizem que são mais velhos, mas não são. Você está a mentir para poder lhes respeitar. É assim. Aí vais fazer as coisas dos mais velhos. Se és bebê, nenhum dia você vai prosperar. Nos pregam que é a preferência de Deus. Prosperar. O que é que um homem faz? Ele despreza a coisa que Deus preparou para ele. Levantemos para nós lermos a palavra de Deus. Vamos a ler a palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus. Somente a palavra que é tudo. Tudo é criado na palavra. Somos obrigados a honrar essa palavra. Amém. Os outros, quando estavam a ler a lei de Moisés, disseram que as pessoas choravam a partir da leitura. Pessoas diziam, afinal, estamos em escravidão por causa disso. Se Deus está nos mandando meditar a palavra, praticar a palavra, significa que Deus sabe. Porque é uma palavra inspirada. Todo tempo que está a se ler, todos os dias que está a meditar, há uma coisa que entra na vida de alguém. Você quem sabe? Estamos a ler a palavra de Deus no segundo de Rei. Segundo de Rei 4, verset 1 jusqu'à 7. Versículo 1 até 7. 2 Rois 4, verset 1 jusqu'à 7. Segundo de Rei 4, versículo 7. Versículo 1 até 7. Nasina yebisa isogo ozo interpreter o komate. Yango okoma okeyi oke pa chinois kino dimanche otanga kapete. Naya ozo niko ozo atanya kokomela ye. Pesa kaye na yo wapi yango? Pesa la kaye. Tulandi lectirawa. Seguimos aqui a palavra. Miracle d'Élisée. L'huile de la veuve. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi, dis-moi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta.
Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole du Seigneur. Amen. Portugais, lingala, chokwe. Rapidement. Português. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, que te és de eu fazer? Declare-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que fora os vasos, disse aos seus filhos, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez sobre ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. A palavra do Senhor. Amém. Lingala exato. Amém. Matisa mongongo. Élisée asalisi mwasi moko akufela mobali. Mokolo moko mwasi moko akufela mobali ayaki epai ya Élisée. Mobali na ye azalaka na lisanga ya baprofeta. Bamipesa na Nzambe. Mwasi yango alobi na Élisée boye. Mokonzi, oyebi te mobali na ngai azalaki kotosa Yawe. Ye akufa. Pe moto oyo adefisaki biso mbongo ayei kokamata bana na ngai mibale po akomisa bango bawumbu na ye. Élisée atuni ye, olingi nasala nini mpo na yo? Yebisa ngai eloko oyo ozali na yango na ndako. Mwasi azongisi, nazali na eloko moko te, natikali bobele na mwa ndambo ya mafuta Pona kopakola. Bongo Élisée alobi, kende kodefa biloko ya pamba biluku ya pamba epai ya baninga na yo ya pembeni. Senga mwa mingi. Sima zonga na ndako na bana na yo pe kanga porte. Bongo okobanda kotia mafuta na biloku wana. Soki moko etondi, tia yango pembeni. Ti tango biloku nyonso ekotonda. Mwasi yango akei epai na ye. Akoti na bana na ye na ndako, pe akangi porte. Bana babandi kopesa ye biloku, pe azalaki kotondisa yango na mafuta. Ti nyonso etondi, boye tango alobi, bopesa ngai eloku mosusu. Bazongisi eloku mosusu ya pamba ezali te. Bongo mafuta pe etiki kobima. Mwasi yango akei koyebisa profete Élisée ndenge makambo elekaki. Pe profete alobi na ye, kende kotekisa mafuta yango po ofuta nyongo na yo, pe mbongo oyo ekotikala
ekosalisa yo na bana na yo. Liloba na Nzambe. Amen. Chokwe umwepo wakungunga ya kwa mnanisha zambi ya kulielisha yamba ngweni mwata lunga lama hanafu teka vumbika zambi wetize nuna nyingika alonze umwamka Kongo hezani kuandana jami hadi hangaye no munzungo muha Kongo ya mkwetu lunga Elisha yakumbula ngweni chika wana zange ngukudingile ngweze chika ulinacho mzole ngweni ichimwe Shina lume mlondo ukepe wa maja olivu. Elisha ngweni. Yako tambule ikashi Yesu ize nyembo jema kwaha. Mayena nyana jia malunga. Njilenu mnzuo. Ajilenu chajilo. Mbutule kulonga maji mwikashi. Chikashi cheto chize mchizala nuchisa kutenga. Ohene mwepo yanjila mnzuo leni. Hamwe nyana jenya malunga. Yajila chajilo. Yanda we mlondo uze wabwile ni maja olivu. Yalonga maji mwikashi kulitani chize aneni ya malunga amnene neyo. Muze halonga maji mwikashi Yesu. Yahula ni kashi kwa idiko nawa. Maneni ya mkumbula ngweni chakusula chicheni. Mbamaji ya batu. Mwepo ya hiluka kulimuka mnani Elisha. Ne ya mwamba ngweni. Lanjisa maji hanga ufete Kongole. Waze masaloho ndukwase no. Dishi la mwene. Amen. Dishi la mwene. Amen. Liloba na Nzambe. Tobeteli yango maboko. Tubateli kimya. Guardamos a paz, o silêncio. Nzambe azotambola na biso pas a pas. Deus anda conosco passo a passo. Aokende na biso pas a pas. Está indo conosco passo a passo. Nzamba nyati biso to nyati. Deus pisa, nós também pisamos. Azana besoin na biso. Ele precisa de nós. Azana besoin ya sali na biso. Ele precisa da nossa salvação. Azana besoin kangola biso. Ele precisa nos libertar. Azana besoin kolongola mai ya miso. Ele precisa limpar nossas lágrimas. Ya bato oyo balela kala. Das pessoas que já tinham chorado há muito amém, tempo. Église. Amém. Awa mutu akoloba nazanga papa nazanga mama azate. Aqui não tem ninguém que vai dizer que não tem um pai nem mãe. Mas não há. na criateur na biso. Mas temos o nosso Criador. Papa zwaka ipa criateur. Pai recebe ao Mama zwaka Criador. ipa criateur. A mãe também recebe a So ele. yo poko pusa na criateur. Se você também se aproximar a ele, não vai te deixar. Sous-thème na biso. Nossa subtema ezali la négligence. é a negligência. Aqui se Nzambe alinha prosperer muito. Deus quer prosperer muito. Fazer com que a pessoa prospere e avance. Preferência Nzambe. Aquilo é a preferência de Deus. Mas muito mépriser. Mas o homem está a resistir tudo que Deus está a fazer. Estás a rejeitar. Estás a desprezar. Todas as vozes, os caminhos que Deus está a arranjar para trabalhar, para te fazer prosperar, para te limpar as lágrimas. Os caminhos são muitos que Deus pode usar. Hoje aqui nos mostramos qual é o caminho. Qual é o caminho que Deus está a usar aqui para te salvar. La négligence par rapport à l'immaturité. A negligência par rapport à mépris. Il y a ko desprezar. Negligência com desprezo. Deus quer te exaltar. Mas o homem está a desprezar. Deus quer te fazer bem. Mas o homem não pensa. Quando as coisas vão dar mal, vai dizer como é que antes havia boas coisas. Esperando que uma pessoa sábia não pode fazer aquela pergunta. Será que Deus fez fez a tristeza a prosperidade, fez a prosperidade e também a diversidade. Quando vai estar no momento da felicidade, quando vai esquecer teu Deus, amanhã as coisas vão dar mal. As duas coisas Deus é que fez. Vencer em todas as formas. Ele pegou o inimigo.
yo pene colocou nyonso ye mtu asala tudo ele quem soki fez. oza mayele Se você é inteligente, okangama na nzambe vai se pegar po Deus prospere na para bangambo você poder nyonso avançar em todos os alobi lados. bonheur nga mtu natia Disse a benção, o bem, malheur nga mtu ou a natia felicidade, ele quem colocou. mutu tango azovivre bonheur Quando o homem já viver a felicidade, vai ser esengo errado. A abosani felicidade créateur na ye vai se esquecer do seu tango Criador. malheur ekoya Quando o mal vai vir, amituna te não pode se nga mikolo wana perguntar. Eu nazanga eloko te não awa faltava nakomi kokelela nada. Aqui estou a balobi necessitar. tango ozalaki na esengo Então, quando você estava feliz, ozali kotambola lokola mwana moke andavas como se fosse uma criança. moto oyo aza na basi mibale O homem que tem muitas mulheres ou duas mulheres, aza na bamakango que ebele tem muitas aose namoradas, compare te na moto oyo aza na mwasi não moko pode se comparar com uma pessoa que tem só uma po yo mulher. osala dépense ebele Porque você gasta muito. mokolo mbongo ekosila yo Até que o dinheiro vai te acabar, komituna te não se pergunte. yo ozalaki matire Você não foste maduro. ozalaki maduro te Não foste maduro. ezalaka bongo É assim. ntango moto aza makasi Quando o homem é alukaka forte, nzambe te ele não busca ayaka na Deus. eglize te Ele não vem à ntango igreja. akozala na problème Quando vai ter problemas, akoluka nani akosunga é ye que vai buscar quem pode yo lhe kanisi ajudar. lisungi oyo bakosunga moto oyo ayaka na eglize Acha que ajuda, que se pode ajudar a pessoa que vem à igreja, na voisin com o yo vizinho. kanisi eza ndenge moko Achas que é a mesma coisa? tika konéglige Deixa de negligenciar oyo nyonso nzambe azoyebisa tudo que Deus te fala. soki nzambe azoyebisa yo eloko Se Deus te disser alguma coisa, zwa yango pegue lokola eza na intere na yo como se fosse da tua La vontade, do teu négligence. interesse. A negligência, konéglige negligenciar, négliger ce n'est negligenciar pas prendre soin d'une chose não é tomar a conta de uma coisa. dont on devrait s'occuper. Dá aos que se importam. Négliger, ce n'est pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. Negligenciar não é tomar conta de uma coisa. Oyo koka s'occuper nango. Ok, Elakisi eloko pardon avant na kota na ele. ndako telefone bamiyibi bayaka. Antes de entrar em casa, Ozo o tomar telefone conta veio ya os telefone, barulhos. okotika Estás a tomar libanda te. conta do telefone para não Mais soki deixar. oza mutu oyo otikaka Se ngana essa lobaka pessoa nzambe te ayokanga deixa, mawa mãe fala que Deus tem a misericórdia. depuis telefone ebanda Diz que começou o telefone na 1900 em 1900. soki mokolo nini telefone ebanda Não soubemos sequer o dia que o telefone ngai começou. batikala jamais koyibanga telefone Nenhum ndenge dia naza. roubaram o telefone da mãe. telefone ngai ebebi Ou o telefone dela estraga, oyo nakabi ou oferece. me ngai oyo bayibi nga telefone Mas dizendo que lhe roubaram o telefone, mpo nga moko nazokende epai boye porque ela sozinha está aí num sítio nazwi assim. mochila eza na telefone natie na Pegou a mokongo mochila que tem telefone e colocou por trás. Nunca. négligence É a negligência. onegligeaka eloko Negligencias alguma coisa. Costumas a telefone na desprezar alguma maboko ya coisa. bana telefone ya mbongo Telefone ebele nas mãos dos filhos de muito dinheiro. telefone ezaka bana bazosakana na Telefone está aí. as oyo crianças kosala vão baje brincar na com telefone ele. eza problème te topesaka Brincar com o telefone nas Ngana crianças não tem pesaka. problema. Mãe costuma dar. kutu epai ya biso oyo ya papa bana basakanaka na yango te Do pai até as crianças nga não napesaka brincam com mwana oyo ele. ya moke Mãe costuma soki dar naquela napesi ye pequena. telefone Se lhe dá, nazwaka ye natie ye na katikati ya mbeto lhe pega, lhe coloca no É, meio da nasalaka ye cama. bongo. Faz isso. ubie natie ye na kiti Ou lhe aza ye coloca numa... moko akweyisaka telefone Tá te sozinha, não deixa napesaka o ye telefone, lhe dá. ye soki asimbi Se ela pegar soki ele, omona avant-hier mwana elepi azolanda ye po abotola ye telefone antes de oyo. ontem, o filho azolongola dele eloboko aye azongisi yango foi ya tia na ye voltar da tia ya dele, koko na ye da avó dele. ntango mwana alepi akuti ye azosakana alingi abotola ye Quando o filho parou, ele eloko nini asali ake koluka receber, pasta ya mana foi buscar pasta da azongisi avó telefone dela, amen colocou o eglize telefone. po totala yo kozwila yango Para vermos se você vai pegar onde. kopesa yango mwana alepi akosakana na yango Dá o filho me para kopesa epai ya oyo afandi ele. azolanda na ye Mas baje tanta pessoa que se alembi importa, azongisi seguir o eza yango jogo, te se nazoloba cansar, vai voltar, não é ese aquilo. bocomprendre différence Vão compreender a diferença. eloko eza mikolo yango basalaka bajoue As coisas são das crianças, por isso que fazem jogo. que basala metem lá joue mpo na jogo. bana soki bana Metem bakosakana jogo na com as yango bake crianças. babeti na yango bake na Se nzela as te crianças vão brincar, négligence não. n'est pas prendre Sai soin fora. d'une chose dont on devrait s'occuper Não tomar mibali oyo conta de uma bazwaka coisa.
Os homens que não tomam conta das suas mulheres por causa da negligência. Tens que se ocupar com sua mulher. E fazer vestir. Tens creme, tens chinelo, tens roupa. Vai ver, tipo, não tens roupa. Outro foi resolver o caso. Disse eu tenho só um tipo de soutien. Que se na verdade tens uma só. Vai tozokata likambo nazalaka na soutien moko yoka mobali asala mosala ya solo oza na soutien mo alobi tokei na ndako soki omona nga ata na soutien moko mobali ye moko mutu asombaka biloko na ye aye na ngoapres tolambi nuka nakenda na wenzi. Para nós cozinhamos, nunca fui na praça. Mobali ayebi te mwasi aza na bakaleson combien? Homem não sabe se a mulher tem quantas cuecas. Ayebi te soki aza na basoutien combien? Não sabe se tem quantos soutiens. Aza na mafuta ya kopakola ayebi te. Não tem creme, não sabe. Negligência. A negligência. Kozanga kozwa soin ya eloko oyo okoka kosokipe nango. Falta de tomar conta de uma coisa que você poderia mobali akosokipe mingi na bana te. O homem não se ocupa muito aos filhos, aos sobrinhos. Na baniesi te. Bakuzine banani te. Primos, aqueles aí não. Soki nanu mwasi na ye te. Se não for a sua mulher. Bawana nyonso kosunga bango. Aquelas todas vai ajudar. Mas comece ainda a tomar conta da sua mulher. Se ocupar com ela. Com uma coisa que tens que tomar conta dela. A mulher também. Não pode sair sem saber que o homem não veio comeu. Será que tem roupas limpas? Não tem. Mulher não sabe. Se é mulher que sai às 4, volta às 22. Não sabe se o homem comeu ou não. Encontra o homem sempre repleto. Comeu em casa, onde ficou repleto, onde saiu. Mama? Wana yindi. Aí. Yindi. Tá mal. Akuta te ali deixa aí ali a minha. Encontra, já tem comido, ele não come muito. Será que você já controlaste? Ali a minha te fica útil bem para aí. Não come muito onde saiu ou na tua casa? Baninga bazana experiência. Os outros terem experiência, os outros. Mobile eu sou ngana ali a minha te. O homem vai te falar não como muito. Que bato pensa que deixa matéria. Cuidado, já temos dado a pregação lá no mundo. Essa ngai tem muito na tinda kayoki. Eu nem que eu ando te mandar para você para começar a repetir, para você ser mais fofoqueira. Na lobaki déjà ici. O que já tinha dito, já acabou. Com negligência ali cozanga com tomar conta é louco com soco. Neglijar é falta de tomar conta de uma coisa que tem que se ocupar. Mwana tá acolhi azana msalate. Filho mesmo se crescer não tem trabalho. Azana ndago ya tata na ye. Essa filha se tá na casa dos seus pais, se tá falta de trabalho, são obrigados a se ocupar com ele. Bagotika ye. Não vão lhe deixar. Porque porque começou o seu trabalho. Il faut qu'on néglige. Senão, não negligencia. Você negligencia uma coisa que não se pode. Deixa nos levar nas coisas pequenas e grandes. Quem é que é chamado negligente? Celui qui fait preuve de la négligence. Esse que faz prova da negligência. Significa que eu é que sou negligente. Eu é que faço a negligência porque faço isso. Eu costumo negligenciar. Eu costumo negligenciar. O que é que vocês negligenciam? A Bíblia diz. Reino de Seba. O reino de Seba, outro sábado. Rainha. O reino da rainha. Rainha da Seba. Quando foi na casa de Salomão? Ouviu a honra do Salomão. A Bíblia diz que isso que me disseram é pouco. As pessoas não sabem falar. A honra, essa honra que dá, conforme eu vi testemunho, é pouco, mas o que eu vi, disse, vi a sua mesa, deixa de negligenciar, vi a sua mesa, vi as tuas pessoas, seus homens, seus músicos, como estão entrando no templo com adoração. Eu temi.
Qu'on néglige l'autre côté. Não negligencia uma coisa. Quando o homem está te ver, como é que você come? Como é que você dorme? Deixa de negligenciar. Você sai fora. Assim, quando te encontro onde você está, você vive, não há como beber água. Deixa de negligenciar. Reina confirmé. Rainha confirmou. Disse, vi a sua casa. Viu seus homens. Vi como está entrando no templo. Confirmei, na verdade, que tens a glória. Confirmei que tens a Deus. Tens valor. Não negligencia uma coisa. No mundo da prosperidade, disseram, Gaius, eu sou ancião. No João 3, no 3 de João, verset 1, versículo 1, verset 2, versículo 2. O prospere na bangambo nyonso. Disse prospera em todos os campos. O campo. Nzoto na yezo prospere. Conforme a corpo está prosperando, il faut prospérer na bangambo nyonso. Tens que prosperar em todos os lados. Con néglige mutu azo prospérer. Não negligencia, a pessoa que está prosperando. Il faut na bangambo nyonso. Tem que ser em todos os cantos. Fica o prosperer na iloko X. Deixa só de prosperar em alguma coisa X, fica numa coisa Y. Quando te vejo assim, estás a brilhar, veja onde você dorme. As pessoas sentem tristeza. No mundo da prosperidade, não é assim. Conforme te viram, dois, até na tua casa, mostra onde você dorme. Tem que encontrar onde você dorme, que refletia como você está. Mas você, o teu lençol, negligencia. Um dia que vais doencer e no hospital vão te levar em Angola de calor. Somba drap. Compra lençol. Somba cobertura. Compra coberta. Somba sapato. Compra calçados. Somba elamba. Compra roupa. Somba mafuta roupa. Compra também creme. Conforme a sua alma está prosperando, não negligencia uma coisa. Tens que beber e comer. Não é só comprar roupas, não coisas de comer. Tem que comprar também alimento, alimentação. Tens que vestir teus filhos também. Quando estão doentes, vivem no hospital. Não negligencia nenhuma coisa. No mundo da prosperidade, não negligencia nenhuma coisa. Come o bolinho ao longo do caminho. Desde hoje, a partir de hoje, se o Deus chegar na praça, ainda não vou comer bolinho. Ainda vou comprar fósforo na mãe. Porque aquele que paga, que paga o fogo, além de comer em vez de comprar o bolinho, 200 anos aqueles 200 compram fósforo para começar a pagar tudo que eu já tenho comido. Por que você negligencia os dentes? Dentes. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Nani ayebisa mukolongana o mobali aboye alobi o mwasi azana solo ya mnoko. Alguém disse na mãe que o homem ele negou que a mulher tem enxerga na boca, uma hálito. No caminho do mundo. Disse tem uma primeira mulher. Aboye. Azo ya mibale. Se wazo zonga epa mwasi aliboso alobi po wana azana solo ya. Porque aquela aí tá cheirando mal na boca. Com negliger louco. Não negligencia uma coisa. Quem é que estão lhe fugir? Negligencia a sua boca, tudo é boa. Mas a boca... Você não diz que nenhuma escova pequena se escova. A irmã Judite, depois da pregação, veio nos vender Pexodente.
Venha nos vender. Venha nos vender o Pexodente. Somba yango eza cherte yo. Mas eu também vendo o Pexodente. Moço melhor. É de aloe. Aquele mesmo elimina mau hálito. Mau hálito. Isso é verdade. Temos. Bom, eu colocar na macala da Judite. Não. Qual é melhor? Você Não está falando é que ele é melhor, da Judite também é melhor. Mais melhor. Não, nosso custa mais também é melhor. Ah, custa mais. Qual é as coisas? Infeição nos dedos. Qual é a infecção? Agora da Judite anda a correr tem. Agora é só dente bom. É? Oferece ainda, vem. É? Não cheira mal. Da Judite? Da Judite? Agora é dela? Nosso faz muita coisa. Quanto dinheiro? É quanto? É 1.800. Ah. Judite, teu é quanto? 700. É, não. Carvão. É? Areia 500. Nossa, não areia, porque ele é especial. Aí tem 3 Pepsodentes. Chinês, volta no teu país. Pão de táxi, com táxi. O que na montanha, jubileu não se estile, amor. Vai no monte, todo júbilo acaba. Negligência, é? A negligência. Nzambalingi a faire prosperer, eu mesmo Deus quer fazer prosperar, mas você é negligente. Com negligência. Aqui eu sou negligência. Uma pequena coisa. Uma mulher dentro do a gangue cria, criou o Sulinho. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria Élisée. Ele criou, gritou a Eliseu. Cria. Gritou. Azamoasi. É mulher. Nakati ya basi. Dentro das mulheres. Profeta. Dos profetas. Eliseu. Mosali na yo. O seu servo. Nanga. Que é o meu esposo. Akufi. Morreu. Autaiko kufa. Ele já tinha falecido. Yo moko yebi. Você sabe. Azaiko banga nzambe. Ele temia Deus. Kasi muto yo tozwa nyongo. Mas o homem que nós recebemos que lá ayeko zwanga bana po bazala ba esclave. Veio pegar minhas filhas, os filhos vão ser escravos. Est-ce que moi wana lobi ngana za mosali? Será que aquela mulher disse que eu sou serva? Mobali na ngai. É meu esposo. Ayeko zwanga bana. Veio me receber os filhos. Não negligencia. Quando o homem recebeu você não diz que se não pagou é com ele. Aqui ele já tinha falecido. Aqui voltou a ele. Voltou a ele. Quanto é que estás a perder muitas coisas? Muitas pessoas perdeste o homem a pensar que se quer com os filhos. O dono do rico veio receber os filhos para ser escravo. A negligência. Quando o homem vivia, o Deus recebeu só quando estava no hospital. Já tinha. Por que não tinha dito ao homem para poder pagar? Por que quando andam a encerrar, pergunta se deixa que lá para poder pagar? Vai dizer não há problema, aquela pessoa, nos entendemos, aquele que lá tem antigo, ele também tem. Não negligencia nada. Aqui vieram me receber os filhos. Eu sou Eliseu. O que é que eu posso fazer para essa mulher? Aqueles detalhes que seu esposo conhece, os filhos vão. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que tu tens? Aqui Eliseu quer fazer milagre. Quer te ajudar. Esse que está gritando é você. O que eu posso fazer? Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Porque deixa os detalhes. O que posso fazer para ti? O que é que tu tens? Não tenho nada. Mas um pouco de azeite. Aqui na liga todo mundo ia ter o azeite dele. Toda pessoa tinha que ter o azeite. Tínhamos que ouvir mais, ficou bocado, já comprei. Mamãe trouxe meu azeite. Olga teve a irmã, Olga pode ter.
Bidon completo. Soki esili mama nasombi mafuta na bwana. Mama nasombi mafuta. Quando acaba, mamãe já comprei. Na mafuta eu simba. Já sabe como é feito isso. O azeite não vai dar. Meiote. Mas você não. Balinho basunga yo. Querem te ajudar. Negligência. A negligência. Nino zanango. O que tu tens? Nazane lokote. Não tenho nada. Nenandako. Mas em casa. Mama futa ya muke. Um pouco de azeite. Pakola ya oli. Desse fregado ali. Kende senga ipaba kwazi. Vai pedir aos vizinhos. Ata mafuta yango ya muke ozanango. Mesmo aquele pouco de azeite. Osili saka biloko nyonso soki esili acabas todas as coisas quando acaba fica sem nada. Aí, onde vai começar mais a lutar, uma pessoa não é assim. No mundo da prosperidade não aceita acabar tudo. Il faut otikala na ndambo yo bakisi. Tens que potango makambo ekoyinda. Para você acrescentar quando vai no Eliseu gotuna yo na sala na yo ninyo. Eliseu vai te perguntar se você pode fazer nini yo moko pona sala miracle. Você próprio tens o quê para me fazer? Ozana na eloko baninga lobi na zana eloko te. Tens que ter alguma coisa que não temos, mas um pouco de azeite. Senga biloko epa baninga na yo. Peça balobi vasos mafuta ya muke yo mtozana ngo. Vizinho. Bavazo kosenga epa bavoisin kosenga ya mukete. Mas não pensa poucos vasos. Ba relation ya bon voisinage. Não negligencie as relações de soki azalaka mutu oyo bana ofinga Élysée po mobali na ye mikolo nyonso bokipaka ye bokipaka ye. Boyebi te baza bapapa ya bana boyebi te baza baresponsable. Boyebi te aza na mwasi bino bafutaka bino. Vocês não sabem que se tem mulher ngai batinda yanga maloba kutu. Eu até me envio uns palavras. Batinda bawana bozolanda ye bapesaka ye ofrande. Aquelas que vocês não seguem, vocês lhe seguem. Tango makambo ekoyinda. Quando vai, não vai dar certo. Soki nazana maloba ya mobali na yo. Se eu tinha as palavras do teu esposo, vou lhe falar não. O seu esposo te proibia. Kende kuna. Vai lá. Kende otega ba veste mobali na yo. Vai vender os fatos do seu esposo que comprou, que te deixou. Profeta compreende. Mas essa mulher, profeta compreendeu. Eu conheço aquele filho. Como a mulher veio, vai nos vizinhos. Você negligencia os bons relações. Você não problema na hoje. Tens problema com esse, tens problema com aquele. Compras até os casos que não te pertencem. Relações você negligencia muito. Essa relação. Eliseu é relação. Onde estão te mandando também relações. Esses que vão te ajudar. Te dá azeites para você não sentir dor. Você já sentou, as pessoas estão o filho vai empurrar, vai dar naquele, aquele vai pegar. Relação. São relações. Você com os filhos não conversam. Mama mobimba. Uma mãe completa. Uma irmã completa. Não sabe conversar. A criança não pode tocar na coisa dele. Vai pagar. Não sabe conversar. Prosperité. Queres a prosperidade? Essa não é a relação. Está no caminho da relação. É teste que estamos a pegar hoje. É relações que estão é que estão cortando a Eliseu é relação e a cala. Eliseu é relações os vizinhos também relações antigas. Achas que és uma pessoa mal de todos os dias? Quando não der certo, vais começar a reconciliação ou vais começar a pedir. O vizinho tem mais seus vasos, esse também tem seus bidões. Como não há relações, você negligencia. Tens que ir noutra pessoa. Só tem que ser essa pessoa também aceitar. Negligencia as relações. Demandou. Pediu aos vizinhos. Tens que ter também muitas relações com os vizinhos. Entra na sua casa, fecha a porta com seus filhos. Encha o azeite nos vasos. A Bíblia diz. Quando fez isso,
Nzambe asalaka selon kondima na yo. Deus faz segundo Prospérité a sua fé. ezodépendre ya foi na A yo. prosperidade depende da tua Ezodépendre ya fé. limite na yo. Depende soki dos olobi na limites. Nzambe mpo na Nzambe oyo eloko shija akopesanga Se me você oyo disser a Deus, akopesa te. para essa Esika coisa yo vai me dar, mas osuki, essa coisa esika não. Nzambe pe Onde asuki. você findou, Mais onde pa também Nzambe Deus terminou. impossibilité eza te. Mas a Deus não há Oh, amen. impossibilidade. Mpona nipesa o esili O mafuta que pe te ekati dá wana também terminou, o exército também cortou lá. konéglige te Não moto oyo negligencie. atindi yo kende kosala A pessoa que te mandou vai trabalhar. biblia elobi ye wana akei A Bíblia diz, aí está verset ele, 7 foi. elala le No rapporté à l'homme de versículo Dieu 7, et dit ake koyebisa mosali na Nzambe foi falar o servo de Deus. yoka makambo esalemi boye Ouça as coisas que alobi acontecem kende assim. teka mafuta Disse, vá, vende Futa azeite, nyongo. pague o bongo quilape, okovivre aí vais viver. yo na bana na Você yo e teus na filhos. mafuta oyo ekotikala Com azeite que vai na restar. négligence Co- eloko coisa da ozonéglige negligência, coisa que estás a yango nde negligenciar. ekofaire vivre yo Isso é que vai te ou fazer bien yango viver. ekolelisa yo Ou que vai te fazer eza sofrer. elize te Não é Eliseu. kende teka mafuta Vai, vende Futa azeite, nyongo, bongo pague okovivre. quilape, aí vais viver. elekisi soki mafuta wana te Quer dizer que se não soki fosse aquele stratégie azeite, wana te se não for aquela estratégia, bolinga bokufa poderia morrer. mpo bana soki bakei Porque os filhos se mama nini virem. akotikala atie lisusu nzungu na moto Qual é a alanga mãe que vai meter mais a panela no fogo? okovivre eloko ozonéglige wana Vai viver. A coisa Eza que está a pona negligenciar servir na yo. é por seu bem. oyo ekotikala Isso que vai restar eza mpe ya yo é também teu. mais soki ozongaka epai ya elize Se te você não voltasse a oyebisa Eliseu, elize yoka resultat nga nazwi dizer a Eliseu, qual é o resultado que eu olingaki recebi? ozwa bakristu nyonso ya mafuta Poderei receber Opesi todos mutu wana alobi kende koteka na azeite, yo. vai dar nessa pessoa dizer, vai mais vender. ntango ozongi epai ya elize Mas como voltaste ao Eliseu, oza négligent te não és ozongi epai ya negligente, motu apesaki voltaste orientation na pessoa que te deu orientação, eske bozolanda estamos a seguir. soki te olingi opesa bakristu nyonso ya Se não mafuta otika poderias lisusu dar mutu ya todos os pasi azeites, vais ficar mais pessoa de lokolo sofrimento. ozongi epai ya elize Mas como voltaste ao ayebisi Eliseu, eloko akosala te disse alguma coisa que poderias teka mbongo fazer. eza ebele mafuta Venda, há ekotikala muito dinheiro, ainda vai restar mais okovivre yo na bana na azeite, vais yo viver com seus mais filhos. yo depois okenda Mas você diz que tinhas ido, ozonga nanu te nunca tens na voltado exode mais. 11 verset 2 No Êxodo 11, versículo 2, nzambe alobi na moïse oloba na peuple Deus disse a Moisés, diz ao povo, mutu nyonso asenga epai ya voisin na ye toda pessoa Wana peça ao mibali. seu vizinho, os homens. chacun demande à son voisin Cada et pessoa chacune à peça sa ao seu voisine vizinho. des vases d'argent et d'or E mutu mobali senga voisin na yo o homem peça ao seu vizinho bavase vasos ya or mpe ya argent de ouros mwasi e mpe prata. asenga epai ya voisine na ye A mulher também peça na négligence sua oyo ekozala vizinha. epai ya mobali Negligência que pode ser ao ekozala mpe homem, epai ya mwasi pode também ser ao awa mulher. bozobima na bowumbu Aqui estamos a sair na nalingi escravidão. nadepouye baennemi Preciso, me nazosalela bavoisin na bavoisine estou a trabalhar os vizinhos me e yo te vizinhas, mas você não. motema ebebaka yo mpo na bavoisin Ah, se estressas com os vizinhos, motema ebebaka yo mpo na bavoisine se estressas com as vizinhas. lokolo negligeaka barelation Como negligencia as mokolo relações, olingi obima na bowumbu no dia em que quer sair na escravidão, voisin nini yo kotuna opesa qual é o mbote vizinho te que você vai perguntar? Ya mobali Que ou bien você ya não mwasi? cumprimenta, de homem ou mulher. selon nzambe Segundo ebike Deus, basi basololaka bango na bango très bien as mulheres mibali bango na bango conversam mpe com basololaka elas. très bien Os homens também mibali bakende conversam epai entre baninga na eles. bango mibali Os homens vão aos outros basi bakende epai ja ntango baza na mobali oli ayebisa ye afuta nyongo Foi negligente quando Esse estava gari ao na invés dele cofi, na falar para cofi, na pagar cofi. quilape, restou porque vou morrer. soki okontrolaka ata comida te Se você não controlasse comida, la mort dans le pot Ok. mpo na nini olambaka butu ozaka négligent cozinhas à noite, és negligente, oyebi te não sabes. yo loso ozwaka osukolaka yango te O arroz que você Ozobalisi recebe boye na não mabanga na lava, begui pega, Ndenge até ia na pedras magazine. conforme venha na loja, na panela. otie bana mikolo Aí os Não, filhos não, todos os dias engolir. kolamba mpe bato bazalaka négligent nango Até cozinhar, É? vocês são negligentes, É. é isso. bazalaka négligent bokataka São ndunda negligentes. bodongoli ndunda te boye nango Não vão ndunda fazer a grama. basukolaka ntango Hoje eza boa. nani odongoli yango osukoli Jimboa eza nani faz mibimba assim, depois osali lava boye na banégligent okati na michopi na mabele na suki na meshe nyonso eza kuna cabelo e postiço tá mesmo aí. oh é verdade hein? É verdade.
Essa é solo. Kátia, é verdade. Você anda cozinhando como? Fala a verdade. Fala a verdade, fala a chinês. É como? Você anda cozinhando como? Costuma cortar. Depois Você... Eu vou me interpretar, amor. Moi, c'est Alibale. Fala, penhele. Muitos também fazem assim, mas nem sou eu. É? Muitos fizemos assim, nem sou eu. E ele sabe muito binopé. Muitos nós fizemos isso, nem sou eu. Negligência, Cássio? É negligência. Ou você é subongo? Não. Eu kuto loba ngai kuto na bala. Ata na lambi ndenge na zola metali ngai te. Ele sabe mesmo se eu cozinhar conforme eu cozinho, não mantém ainda. É. Mamãe na ngai lobi déjà. Minha mãe já disse. De Roi 4, boyo kite. Segundo de Rei 4. Verset 38. Versículo 38. Até 41. Até 41. Na verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils irent manger du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Crie, hein? Grito. Ceux qui ont négligé. Se está negligenciando. A pessoa está cozinhando, não sabe qual é a vida do filho vai ser grito. 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 Bagangue. Eles gritam. Se as coisas não der certo, o homem não vai gritar. Era aqui se mamãe só ia zolamba. Quer dizer, mãe, se está cozinhando, pode andar. Até 23, diz que não, o importante é cozinhar. Vai entrar amargura, morrer. Tem que haver Eliseu para meter aí fuba para nós não morrermos. 2 minutos. 2 minutos. Se eu usar negligente, se és negligente, a vida vai ser de sofrimento. Ela que se situação na hoje, só que negligência não vai ter. Est-ce que você lá na mensagem? Esse é o meu problema. Se não for na negligência, a recolter bololo. Será que tem pessoa que na sua negligência já recolheu a amargura? Exato. Mais les produits, mas o produto, besoin nzambe alingi les produits qui crient. O desejo de Deus quer que o produto Exode que 2, grita. verset 6. Êxodo 2, versículo 6. Mibeko ezali. A lei. Só que hebreu aboti mwana mobali bobo mai. Se hebreu nasceu o rapaz mata ele. Mais moi si oyo azama yele. Mas essa mulher que é inteligente, que não é negligente. Atana decret a ennemi. Mesmo decreto do inimigo. Vai se engravidar e vai manter, vai nascer. Só que eu bangana bota te faraó alo. Se você dizer que não vou nascer, faraó alandio asimbio. Faraó te seguiu e te pegou. Com negligente. Não negligencia. Oya loba bobota bozala ebele zanzan. Esse que disse, nasce, faraó ezaba biloko ali você compare na nzambe. Aquele do faraó não se compara a Deus. Mas você anda e diz o Senhor. Essa mulher azuizemi. Concebeu. Aboti. Nasceu. Agarde mwana na ye Moïse pana guardou seu filho Moisés segundo. Tango ake bomba ye na mai. Quando foi lhe guardar na água, de manhã saber que eu vou lhe receber. Elle ouvrit et vit, afungou-lhe caisse. Abriu. E viram o filho. C'était un petit garçon. Foi pequeno menino. Qui pleurait. Chorava. Elle en eut pitié. E ele sentiu misericórdia. C'est un enfant hébreu. Esse filho hebreu. Awa. Besoin nzambe. Aqui o desejo de Deus. Il faut kobota nani. Tens que nascer ainda. Mwana a crier. O filho grita. Bongo bayoka yo mal. Depois que ouvem ou sentem misericórdia. Diferença exaria ba cri. A diferença dos gritos. Enemy azola na ngai. O inimigo está me seguindo. Ngana gotika te na gotika te. Eu não vou deixar, não vou deixar. Não na colonga. Até que vou vencer. Produit só que é gangue. Produto quando grita.
Il faut produire ganga. Besoin nzambe produire ganga. A vontade azana besoin que ayoka o pharaon to alobi. Não tem desejo de saber que o faraó disse. Kaka na ba trouble ya pharaon. Ele quer que naquelas confusão dele, eu apresenter produit ezo que você apresenta o produto da grita. É que Deus vai ter misericórdia. Mas se eu apresentar a família, se você apresentar a minha família, o meu esposo fez, a minha esposa fez. O desejo de Deus quer ver o produto a gritar. Não negligencia. Este domingo é de receber o dinheiro. Il faut produire gang. O produto tem que gritar. Olha souffrance e gang. Em vez de sofrimento, gritar. Aí produit. Produto. Oh, amém, église. Amém. Il faut produire ça la ligne. Produto tem que gritar. Azana besoin produire o gang. Produto tem desejo de produto. Ayo que é maua. Disse, sentiu misericórdia dele. Mas eu amo maua por produir gang. Senti a misericórdia porque produto gritou. Vai receber o emprestado de outra pessoa para você receber. Sofrência não é a partagem. Sofrimento é que vai ser a tua partida. Mas a vontade de Deus. Na linguagem na negligenciar. Não quer negligenciar. E buscar dinheiro no meu dinheiro. O meu produto tem que gritar Deus. Para Deus ter misericórdia. Que Deus me abençoe. És negligente ao que? Como havia sofrência. Isso que ficaste assim a vida de sofrimento. Negligência. Como muito é passe. Tornaste pessoa de sofrimento. Por negligência por causa da minha negligência. Por causa da minha negligência. Vamos tapar os olhos. Esse é o que produz a negligência. Será que colheste o produto da negligência? Na buki yango negligência. Colhi por causa da negligência. Deus tem dito a mim. Na boy kotosa. Neguei de obedecer. Na boy koyoka. Neguei de ouvir. Awa nazo sofrer. Aqui estou a sofrer. Awa sofrência. Aqui sofrimento. Nzambe yo kanga mal. Deus tem a misericórdia de mim. Suite na negligência na ngai ndena komi boyo. Por causa da minha negligência que estou assim. Deus disse a Moisés, diz ao povo. Toda pessoa pensa ao seu vizinho, os homens. Chacun demande à son voisin. Cada pessoa et chacune pensa a sa ao seu voisine vizinho. de vase d'argent et d'or. Mutu mobile senga voisine yo. O homem pensa ao seu vizinho. Ba vase. Vasos. E a or pe argent. De ouro e prata. A senga pe voisine na ye. A mulher também pensa na sua vizinha. Negligência que pode ser o homem. Pode também ser a mulher. Aqui estamos a sair na escravidão. Preciso. Estou a trabalhar os vizinhos e vizinhas. Mas você não. Se estressas com os vizinhos. Se estressas com as vizinhas. Como negligencia as relações. No dia em que quer sair na escravidão. Qual é o vizinho que você vai se perguntar? Que você não cumprimenta. De homem ou mulher? Segundo Deus. As mulheres os homens também os homens vão aos outros homens. As mulheres também vão às mulheres. Mas você se é negligente às relações. Nenhuma vez você vai evoluir. As pessoas que têm relações não vai levantar, vai mandar alguém. Você está aí, você está aí. Mas você como negligencia relações. Mesmo onde não poderes levantar, vai levantar. Mas já te disse.
faire vivre yo. Coisa que vai te fazer viver. Coisa que Deus vai usar. É no caminho dos vizinhos. É no caminho das vizinhas. É no caminho das relações. Mas você arranja problema mesmo onde não. 2 Rois 6, 26. 2 de Reis 6, 26. Yoka. Negligência. Se estás a negligenciar, o vizinho também vai te fazer. Le roi passait sur la muraille. O rei passou por cima do muro. Une femme lui cria, moi aussi. Uma mulher gritou. Cette femme-là m'a dit. Aquela mulher me disse. Aquela mulher me disse. Crier, souligner yango. Gritar, sublinha isso. Une femme lui cria, moi si moko agangi. Uma mulher gritou. Negligência. A negligência. Obana koganga kaka. Vais começar a gritar somente. Quando estavas com o homem, em vez dele falar para pagar aquilo lá, tu vais gritar. Se és negligente, vais dizer aquela mulher me disse que vamos comer teu filho. Fizemos o meu filho, comemos. Aí tornou grito. Grito, você achas que vem a quando? Não é grito da felicidade. Esse grito está saindo na negligência. Aquela mulher disse a mim: vamos matar o seu filho para nós comermos. Amanhã vamos comer o meu. Ontem pusemos o meu filho. Hoje lhe falei, foi sair seu filho, lhe fez fugir. Se és negligente, vai comer o seu filho e vai lhe comer. Da outra, amanhã vai lhe fazer fugir. Vai lhe queixar nos se matam os filhos, vão te prender. Negligência. Mwana 9 mois. Filhos, 9 meses. Com os meses ou anos que você ficou com ele. A tua vida vai ser de grito. Gritar somente. Talvez aquilo. Se a vida me tornou assim, é grito. É a minha negligência. Êxodo 11. Versículo 4. Não negligencia. Deus quer te fazer vencer. Vers le milieu de la nuit, no meio da noite, je passerai au travers l'Égypte. Passarei no Egito. Tous les premiers-nés de l'Égypte mourront. Todos os filhos do Egito morrerão. Verset 5. No versículo 5. Du premier-né de Pharaon. O primeiro filho do faraó. Jusqu'au premier-né de la servante. Até no primeiro jusqu'au premier-né des animaux. Servo da serva, até dos animais. Il y aura dans tous les pays d'Égypte. Era em todos os países do Egito. De grands cris, o grande grito. Negligência. Negligência. Okoganga. Vais gritar. Obana nambo. Gritar vazamento. Vais gritar. Comme il n'y en avait point hier. Plus de semblable. Mukolo moko te batu baganga lokola mukolo yango. Nenhum dia as pessoas tenham gritado como aquele dia. Mais parmi tous les enfants d'Israël. Mas no meio dos filhos de Israel, depuis les hommes jusqu'aux animaux, a partir dos homens até os animais, pas même un chien ne remuera sa langue. Nenhum cão vai fazer sair a sua língua para gritar. Nenhum cão. Mas no Egito, no faraó, na servante, no seu reino, até no resolvimento dos animais. Todas as pessoas vão gritar. Mas o meio dos filhos de Israel significa que não negligenciam uma coisa. Começando nos filhos, nas pessoas, nos homens até os animais. Nenhum cão vai gritar. Que saibam quelle différence qual é a diferença l'Éternel a fait entre l'Égypte que Eterno fez entre o Egito e Israel. Só que os negligentes. Aqui se não és negligente,
Deus disse: sofreste muito pendant 430 ans. Durante 430 anos para te libertar. Hoje, os estrangeiros nas vossas casas não vão matar os animais, vão comer, coloquem sangue aos vossos portas. Quando o anjo da morte vai passar, vai vos passar. Se és negligente, não tens nenhum animal, não se sabe se é ovelha ou cabrito. Matem animal, ovelha ou cabrito. Mas coloquem o símbolo do sangue. Se você é negligente que come e termina, eu sou o escravo escravo sempre estraga. Sempre pensa mais. Se está com medo de terminar, é tipo as mulheres casadas. Eu sou mulher mantida, tenho que comer. Mulher mantida tem que ser inimigo. Esse casamento de manhã, você fugir tarde, ou deixa de vez. Estamos a seguir. Como os homens são muito, a mulher você tem que concentrar. Mulher você lhe mantém de manhã, tarde, o casamento vai acabar. Coisas que a negligência não tem nada nas mãos. Mas o dia que querem te salvar, tem que usar uma coisa que já não sabe. Você é negligência, não tens nada. Deus disse hoje. Não é que não, tem que preparar naquele dia. Deus que nos antecipava, nós preparamos. Aqui pessoa que tem problema é você. Não sabias qual é o dia que o dono vai vir. Aqui estão te perguntando. Não pode dizer a Eliseu que Deus te prepara. Eu é que preparei. Será que a pessoa vai lhe perguntar o que lá lhe preparou? Lhe falou que vai violento. Ou todos os dias tens que estar pronto. Aqui, Deus disse hoje: quero libertar. Vocês não sabiam, não pensavam. Mas cada pessoa sabe que 430 já são ricos. Cada pessoa mata o seu animal. Coloquem sangue. Vocês podem comer porque eu vou passar. Vou fazer chorar os egípcios. Mas vocês vão sair na mão poderosa da minha. Tem que viver a diferença. Através do sangue. Mas negligente não tem nem galinha, nem uma ovelha. La négligence. A negligência. Talvez possa fazer prova da negligence. C'est celui qui fait preuve de la négligence. Disseram que a negligência é essa pessoa que faz prova da negligência. Quer dizer que eu não tenho nada. A negligência ou negligente que está a pregar vai dizer eu mesmo fiz a prova. Assim que estão a pregar eu fiz a prova. Aqui vimos a Lúcia, aquelas mãos não pegam. Aquelas mãos como chora. Faz lhe encontrar aqui. Amanhã ontem lavei muita roupa mesmo naquele que fazia o trabalho. Por isso que não dormiu 2 dias. Lúcia wana ye mtu azotegela bino gazoza me maboko esimba kati. É uma Lúcia que está nos vender gazoza, mas as mãos não pegam nada. Ba negligent. Os negligentes. Bora aí foi maboko nyonso esimba. Vocês vai buscar aqui todas as mãos trabalham. Que dia que você vai esquecer que as mãos trabalham? Deus tem toda a possibilidade. Lúcia, il faut offrande a yo moko. Lúcia, só tem que ser oferta de ti mesmo. Do irmão da Silva não, só tem que ser que sai nas tuas mãos. Le 31, tem que 27, só combien de mil. Disse no dia 27, vendão se ser 27 ou 4. Mas as mãos não pegam nada. Aí não pode falar a alguém que
compra minha água para pôr na mukolo wana akei soki na resoge na ye soki nini mobali akendaki te aye na kamwa glaciere na ye omini yango ndeni esika nyonso nazokita bato bazoyebisa apesa namemela esika nyonso nazokita pesa namemela bato bayebi ye te bazomona kaka ndenge Claudine alobi tofandeli moto oyo toyebi te amen Lucy alobi mama omoni te bamemeli nzela nyonso makolo ezosala te maboko ezosala te négligence salaka eloko te ageraka eloko te abombaka eloko te améprisaka nyonso makambo mosusu bakoyebisa offrande ifo yo moko outras coisas vão te falar, oferta é só você. oyo bapesela yo yango emodisa yo aquele que tem dado para ti é que te amaldiçoou. Aqui só tem que ser as tuas mãos a dar. balobi boboma banyama que mate os animais. Mutu atia makila pona koleka. Cada pessoa coloque o sangue com que vou passar. Nasala diferença bokoyoka bato oyo baza na elembo ya makila te ndenge bakoganga na banyama na baserviteur na baservante vão gritar Deus animais servas vão gritar hoje. Nzamba alobi Deus disse abana pour distribuer lisusu banyama. Vai começar mais a distribuir os animais. Selon bino abana o distribuer. Segundo você vai começar mais a distribuir. Soyo bomite tango okuta makilate ela que você não matar, usa hebreu. Quando não vai encontrar sangue, significa que és egípcio ou soyo akuti makilate pour apesi former. Se não encontrar o sangue porque já deu fome. É egípcio ou bem usa hebreu. És do egípcio ou hebreu. Soki abomi yo, est-ce que asali mabe? Se te matar, faz mal. A se confondre ye moko. Se confundiu sozinho. Yonde. É negligente. Negligente. 1 Roi 17. 1 de Reis 17. Verset 8 a 16. Versículo 8 a 16. Nzamba lobi. Deus disse. Ko negliger logo te. Não negligencia nada. Kende na Sarepta. Vai no Sarepta. Na preparer mwasi moko. Preparer uma mulher. Yene olesa yo. Ela é que vai te alimentar. Mwasi wana kei, Eli akei. Elias foi. Akomi akuti mwasi moko azolokota bakoni. Encontrou uma mulher a apanhar lenhas. Mwasi wana azolokota koni. Aquela mulher apanhava as lenhas. Yo Nzamba lobi boy. Deus disse. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Veuve, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Não tenho nada. Je n'ai rien du tout. Os outros vão dizer, não tenho nada de tudo. Na texte na biso ya Élisée na mwasi wana. Je n'ai rien du tout. Mais moi ma futa ya muke. Oh yaza veuve. Essa aqui é viúva. Je n'ai rien de cuit. Não tenho nada, nenhuma coisa feita, mas tem um pouco de trigo e um pouco de azeite. Isso é que vem apanhar as lenhas. Para nós, quando vamos trabalhar, comemos eu e meu filho, para morrermos. Não tenho nenhuma coisa já feita, cozido. Vai dizer que eu não sou paciente a isso. Vá. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Nzoka eloko zo négliger te wana. Afinal, aquela coisa que não está negligenciar é por causa da tua proteção. Eza pour la protection ya nani? É por causa de proteção de quem? Oh, balobi mutu na mutu ifo azala nango. Cada pessoa tem que ter.
Você é de Deus. Porque vocês querem morrer. Mas se você me alimentar, não vão morrer. Eu vou proteger. Vai vos proteger você e teu filho. Que a mulher fez conforme foi mandado. Conforme lhe mandaram no versículo La farine, verset 16. O versículo 16. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par elle. Segundo a palavra que o Eterno pronunciou para ela. Osana nini pour faire la multiplication. O que tens para fazer multiplicação? Cruche na we kaukaka kino na su. A sua jarra ele seca até no fim. O teu cesto seca até no fim. O Elias vai fazer milagre com quem? Você quem sabe? O Elias disse não tema. Mesmo milagre faz. 2 Rois 2, 19, 21. 2 de Reis 19, 21. 2 Rois 2, 19, 21. Segundo de Reis. Não negligencie. Falta de ter alguma coisa vai morrer. Deus também conduz alguém na pessoa que tem alguma coisa. Mas sabia que essa mulher mesmo que é viúva, mas tem a sua água. Afinal, ele veio acabar o seu problema. C'est la vérité, hein? É verdade. Porque Deus já está te conduzindo. Aí, todas as pessoas não têm nada. Dá na pessoa que tem. Amém. 2 Rois 2, 19 à 21. Segundo de Reis 2, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur. Balobi, Bamoni Élisée, prophète, voici ça va problème. Qui termina com os problemas. Assim que nos viste, ville qui toque. A cidade bonita, comemos bem, bebemos bem. Mais tous en a problème. Mas temos problema. Mais les eaux sont mauvaises. Maïeza mabe, maïeza bololo. Tão amarga. Et le pays est stérile. Kobota ezate depuis toya. Não há nascenças que temos chegamos, filhos já completaram 16, tu constates que moi si mon côté azobota. Constatamos que nenhuma mulher está nascendo. Com negligente. Não negligencia. Il faut botar. Tem que ver. Ezala que boy. Foi assim. Awa tozomona eza étrange. Aquilo que estamos a ver estranho. Il dit disse, apportez-moi un plat neuf. Traga-me novo prato. O que não tinha utilizado. Meus irmãos, que tem problema é você. Esse que tem milagre é você. Esse que tem mãos vazias é você. Negligência. Nunca tiveste nada. Todos os pratos vocês já utilizam. Toda a roupa você utiliza. Quando vem a festa, só gostas que compram. Os outros vestem roupas antigas. Guardam. Quando faz sair, se haver festa, veste. O dia vai passar. Não. Aqui estão a pedir um prato que nunca se usou. Se você dizer a Eliseu vai fazer milagre, vai ser mais prático. Todas as pessoas não se nós até antigos não as pessoas estão a aqui não sabes qual é o dia que vão te fazer milagre. Se milagre daquela vez se fez com azeite. De lá se fez com óleo. Lá se fez com as ovelhas de cabrito. Aqui querem acabar com a esterilidade. Todas as pessoas que cada pessoa tem os seus problemas. Tens que ter, não negligencia nada. Estamos a seguir a mensagem. Não negligencia nada. Amém. Não negligencia. Disse, dei o prato novo. Quem vai comprar? Mesmo se comprar, não vai ser de quem? Vai ser de quem? Se nós juntamos naqueles 2 minutos que estão a fazer debate, o Eliseu se passou, já passou.
Não negligencia o dom que está dentro de ti. O que tem dado na profecia. Na profecia tem dito. Deus disse, aquela menina modera. Disse, perguntamos, mas lideram na profecia. O dom que tem dado na profecia. Papa Lepi, come, bebe, não esqueça. Exato, dom ba pessoa na profecia. É o dom que te dado na profecia. Como sanate? Não te esqueça. Se eu mela. Você bebe. Otondi olobi mwasi na hana na tondi te. Vai dizer que a minha mulher não está repleto. Tem que aumentar alguma coisa. Antoka mukolo ezali. Aí haverá o dia. Okobimisa ngungi. Vai fazer sair mosca. Odindisi impunda na mai. Vai fazer mergulhar. Occupe-toi de ces choses. Ocupa-te das coisas. Donne-toi tout entier à elle. Dei a ti totalmente a elle. Não negligencia se sabes que há dom dentro de ti. Se exortar, ensinar. Pesa loboko na bato. De dar a mão nas pessoas. Ajuda. Donne-toi tout entier à elle. Mi pesa entrega-se a ti totalmente. Afin que tes progrès soient évidents pour nous. Il faut un monana. Que se possa ver. Prospérité gas. A prosperidade. Muito azo prospere. A pessoa que está prosperando. Musala e monana e. Trabalho vai se papa na misso. Exato, adveja eu anda cantando. Não é porque às vezes eu ando cantando. Donc, il faut être évident. Il faut être monana. Tem que se ver. Et muito azo me pesa mobile. Que essa pessoa está se dar totalmente, está se entregar. Ao se entregar. Sim, está se entregando. Mutu nini wana? Qual é essa pessoa? Mwasi nini wana teya wana? Qual é essa mulher? Mwasi wana msala na yeye yangu. Não, aquela mulher trabalha dela. Il faut kota mobimba. Tem que se mergulhar. Il faut msala imonana. Ata kangi miso ate. Mesmo se tapou os olhos vai. Ata azobela ateina. Mesmo que está doente não vai. Après azongi abani kobela. Depois vai voltar a começar a doer. Il faut msala imonana. Tem que se ver o trabalho. Marlene yembaka. Marlene canta. Dimanche liboso Marlene ya ao. Primeiro domingo que ela vinha. Ayemba na sepela na ye. Cantou, mãe gostou. Mi Marlene ayemba te. Mas a irmã Marlene não canta. Ayemba alisute. Não canta mais. Aí mamãe buzoba a igreja yo. Eu disse, mamãe, é tua, eu vou cantar para ti. Foba kumisa yo. Para te exaltar. Baba na gostanjo la yo, lokola eza yo nde. Você como és você. Não vou cantar. Yango Marlene afandi. Porque isso que é. Balobi kota mobimba. Falou que mergulha totalmente. No dom que está em ti. Ko negliger eloko. Não negligencia nada. Eloko oyo tomonaka ya moke. O que nós vimos que é pequeno. Yango nde ezaka munene liboso ya Nzambe. Isso que é mais grande em frente de Deus. Eza bongo. É assim. Por que não usou negligencia? Eu ia me donar eu. Por que você está a negligencia? Mas ele dona eu o teu dom. Qual é o teu dom? O que mamãe aprendeu aos zongo. Dom que eu devo fugir mais depois. Essa não muito bana o tuna ngamu kolowana. Nani wana oya yaka wana mama benga Nani bana o tuna semana passée. Quem que estava me perguntando? Mama benga ye. Que a mamãe lhe chama. Helene sogina nabi maele. Helene se que. Nabi trouble fait aqui na après 6 mois. Vai depois de 6 meses. Mama. Você aí que ontem. Ok não. Vou changer ndako. Nini? Kasi mama, il faut signaler mama, todo lugar aí. Yango va sommer le brinco ya mene. Você te mandou bem com bem grande. Nico, quero fazer celibada, eu vi logo a gente. Ya mwasi na yo Judith wapi brinco. Wana sogi mutu ekoti wana na bimeli ngambwana. Aí, se cabeça entrar. Bongo ya yeme. Atuka. Wana sogi okangami na nzela ya yeme. Primeiro andar. Eme, tala bilongi na bango. Seu rosto. Mas ele eu pe ni como. Você também vê irmão Nicolau. Zera para na porta. Precisa esperar aí na porta. Vai vir cota mobimba. Mergulha-te totalmente. Oh, esse que muito aí bidona aí. O homem conhece seu dom. Muito aí titi dona aí zani.
Qual é o seu dom? Oyebi doni na vie na yo eloko nini nzambe atia na kati na Na yo. tua vida, qual é a coisa que Deus colocou em ti? Ya filha da mãe bino nyonso boyebi yango. Da filha da mãe, vocês todos sabem. Balotaka ye kutu. Ah, até costumam lhe sonhar. Kasi balotaka ye. Costumam lhe Oyebi te sonhar. mwana na ye abandi. Vocês sabem que a sua Titi oyebi don te. começou? Oyeba nani te. Não sabe. Titi ayebi te. Ndenge nini ya kokota mobimba na kati ya don. Como é que vai se mergulhar? Lorette don na yo eza nini. Ayebi te. Joana koyemba. Kokaba. Pesa biso basi. Soki okoti mobimba te eke zero. Você não me Yakisi chaque dimanche tolinga tomona. Nani ate ngai Lorette na yeli ema ya komela. Lobi kuna soki balobi nani aboti kuna mtu ya liboso Lorette. Lobi kuna nani akufi mtu ya liboso Lorette. Fulano faleceu Ba domaine kokota mobimba yango wana. Ah, se Il faut mutu na mergulhar mutu é aqui. ayeba nini eza don. Cada pessoa tem que saber o que eu Soki te sou. okosala te. Senão não vai trabalhar. Otravaille na don ya mutu mosusu. Vai trabalhar no dom de outra pessoa. Ekosimba te. Não vai dar. Veille sur toi-même. Vigia Verset sobre 16, ti ya mesmo, Timothée 4. versículos Veille sur 16. toi-même et sur ton enseignement. Vigia sobre ti Persévère mesma e sobre as suas dans ces choses. Persevere Car en nessas agissant coisas ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. se salvará você, a ti mesma e as pessoas que te ouvem. Soki ozo négliger eloko te. Se não estás a Makambo ozosala ekosauve yo. as coisas que estás a fazer vai te salvar. Bozolanda. Estamos a seguir. Soki onégliger eloko te. Se não negligenciar nada, bato oyo baza na sani ya sika na mungwa as pessoas que têm novo esauve bango elongo coração, sterilité lhe ba salvou génération a moto esterilidade. oyo aza na mafuta na mai na ye Pessoa que tem óleo e elongoli ye azeite, pasi na água e ndako azeite, tirou elesi sofrimento mosali na na casa, nzambe elesi ye pe alimentou o servo de Deus mwasi também. wana esauve mwana bana na ye Aquela mulher esauve salvou ye seus pe filhos também. soki salvou. onéglige eloko te Se você não don oyo negligencia oza nada, nango o seu soki dom de onéglige Deus, liloba oyo te se não negligencia ekosauve essa yo palavra, vai te te salvar, sauvera toi-même vai te salvar, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. e também vai salvar as oyebisa pessoas que bato te ete ouvem. bonzambe eza nyonso Diz as Il pessoas faut que yo a moko. divinidade é tudo. osala preuve na yango Tem que ser você me fazer awa eloko sua ozosala prova. eza preuve ya négligence Mas você é a prova de soki fazer a wandire prophétie negligência. A soki oza profecia, motu oyo oreflechisaka se és um homem que reflete, oméprise liloba te não vai desprezar a palavra. soki oméprise Se você desprezar, elakisi oza négligent quer dizer que és negligente. motu oyo aza négligent O homem que é negligente elakisi motu oyo atenaka ne pas tenir ne quer pas dizer tenir que é essa pessoa que não mantém, que não mantém. mente négligence ne pas tenir A negligência não é manter, ne manter point não é manter. Ponto. négligence n'est pas mentir Negligência tenir. não é manter. elakisi oza motu oyo tengu Essa naza na pessoa église que naza na église te nakosala likambo na nga está na nazosalela yango igreja, não nazosalela yango te lokola mbutaniko Como mbutaniko o irmão Nicolau, nzambe ayebisa ye abetaka sente na peniere Deus lhe disse para tocar akangoli ye na piano, kosala ebolamu para lhe fazer o bem. aza maudit famille maudite Ele é nalingi maldito, nasala família ebolamu maldito, quer lhe ntango fazer basali ye bem. mosala Quando fizer o azwi trabalho, bainstrument nyonso miziko pegou todos os abebisi yango alobi instrumentos, nzambe akangoli ngai Disse Deus na bana me kosalela libertou. mama miziki Vou começar a oto trabalhar bato pra bazo mãe. ebele na eglize Aqui as pessoas estão bapesaka ye ouvindo mbongo muito nga da natalaka ye igreja. Começa a olhar e eu vou começar a me olhar. buzoba na ye po batindi ye akangoli ngai toki Abuso. mama aza zoba soki ayebaka moto yango batindi ye akangola Mãe ezanga é niko burra, se soubesse que lokola bakangoli ngai eu como nazwi me mayele libertaram, já sou bainstrument na yo inteligente. yango oyo natieli yo Todos os libanda instrumentos. ngai nake kofongola trinidade na ngai vamos nake kofongola trinidade na ngai Eu vou abrir a minha mama sente eternidade. na yo yango oyo Mamãe tá aqui, ó, o teu babafle na yo piano, yango oyo a tua bateria tá biloko na yo aqui. nyonso Todos os yango oyo instrumentos tá namemi aqui. eloko na yo te Não levei oza nada zoba de ti. soki oyebaka És burra, se ntango soubesse. batindaki yo Quando kangola te ngai manter de maneira para me olingaki libertar, oetudie ngai bien tinhas que me estudar bem. osali buzoba Fizeste abuso. ya kozwa bainstrument na Venha yo pegar teus namemi instrumentos. eloko ya motu te Não na
relever nada de ninguém. Orquestre na moko nazala president. Vai abrir a minha orquestra para mim ser presidente. Akei. Foi. Azwi biloko nyonso ya mama. Pegou todas as coisas da mamãe. Abwakisi yango. Deitou. Yango ozomona mama azali suna eloko. Por isso que tá vendo, mas já não tem mais nada. Balobi ne pas tenir. Não manteve. Ela kisi mutu atenaka te. Ele quer dizer que a mutu pessoa que não negligent mantém. atenaka te. Que é negligente, ele não Ayebi te. ele não sabe. Eloko azosala. Coisa que tá fazendo. Soki bakangoli nga na oyo. Que se me libertaram nisso. Ndeko fungola nga na kuna. É que vai abrir aqui. Tangu nzambe akangoli ngai. Quando mais foi Nde liberta. natekaka basombaka. É que me vem. misala ya nzambe natiki te. Mas o trabalho de Deus não deixei. Mama bembura. Irmão Nicolão disse, mamãe, ela soube. Nazalaka. Vai sentir Rite como 1, verset 16. Ruth 1, versículo 16. Il faut retenir lokola Rite. Tens que manter bazozongisa ye. Posa ya kokima ezali. A vontade de fugir. Você esprit wana ne me presse pas. Vai falar naquele espírito. Não me empurra. Ba négligent. Eloko nyonso etindikaka bango. Tudo lhes empurra. Nyonso elongolaka bango. Tudo lhes tira. Po bazala na bagarde na bango te. Mais Rite alobi ne me presse pas. A Rita disse que não me estressa ou não me empurra. Nini yango etindikaka yo. O que é que te empurra? Négligent. Negligente. Baninga libanda makelele etindiki yo. Otindi ndako polele. Okuta bamiyibi po landi edingo na nzela. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Efésios 6, verset 11, versículo 11, verset 13. Versículo 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Reveste-vos de todas as almas de Deus. Se Deus quer manter, por que o homem não mantém? Mesmo quando Deus liberta, mesmo que há dom nele, há sempre coisas que ele faz. Para você manter firme, para não ser negligente na divindade, prenez toutes les armes. Por causa disso, toma todas as armas, você sozinho, afin de pouvoir résister dans des mauvais jours. O tema na biso ya ane ezali resistance. Nosso tema do ano é resistência. Ndenge to résister ennemi. Como é que vamos resistir o inimigo? Il faut mutu ye moko azwa bibundeli ya nzambe. Cada pessoa ele só tem que pegar as almas de Deus. Se pegar a entidade, não vai dar certo. Irmão Nicolão, quando pegar a entidade, não deu certo. Tem que ser ele mesmo. A sentir pena na tem que sentir a sua pena. Tem que sentir a sua dor. Para ele sozinho levantar, pega as almas de Deus, que é para ter poder, de resistir, de firme, manter firme, as almas somente a Deus. Se tens a Deus, aí os medicamentos também são outras coisas. Tem que ter a divindade depois de dízimo. Se você não trabalhar com dízimo, na tua cabeça do dízimo, après fidélité, depois da miséricorde, misericórdia, compaixão, babiloko nyonso ya mutu ya obwakisi yango ozwi dîme lokola ngungi oyo aza na kati ya mai ozobimisa ye po dindisa mpunda osala mosala ya zero. Il faut mutu ye moko nalongola nani na mutu makambo ya dîme, nalongola nani na mutu makambo ya badon, nalongola nani makambo ya semence, nalongola nani na mutu na nga makambo ya construction, nazwa nani bibundeli, nazwa nani bonzambe, na revêtir yango wana nyonso ekoya après. Aquilo tudo vai vir depois. Não negligencia nada. Pona ngai na ko présenter nanu dîme te. Por mim não posso ainda apresentar o dízimo. Na ko présenter nanu musala te. Não posso ainda apresentar o trabalho. Il faut na présenter nanu sainteté stricte. Tenho que apresentar a santidade escrita. Koyebeshe ko zanga ko négliger bonzambe. Sabemos que a falta de negligenciar a divindade é falta de fazer pecado. Se eu não fazer pecado, é aí depois pode pegar. Se meteu a pregação em frente, sou negligente. Você apresenta outra coisa. Pendant que Nzambe azozela eloko mosusu. Enquanto que o Deus está à espera de outra coisa.
lata bibundeli yo moko zwa yango Reveste as almas sozinho, ozala na sozinha. pouvoir ya korésister dans Que les tenha mauvais jours poder de biloko resistir etindikaka nos yo bons wana dias, aquelas coisas que soki te oza na cura. bibundeli ya Se nzambe você tem as almas de Deus, a Bíblia diz, okozala vainqueur vai ser vencedor. mais soki akolatisa yo Mas se ele te vestir, ekozala passe et vai ser tenir muito ferme difícil. E mantenha pouvoir firme. résister dans de mauvais jours E virgule resistir os maus et dias, tenir ferme vírgula, tosouligner e manter firme. ndenge nini nakoyika mpiko Como é après que avoir tout vou surmonté nyonso manter? nakolonga Para mim kindumba vencer. ye nalongi yango A prostituição masanga ye vem a nalongi vez. yango lokuta A nalongi bebedeira yango vou vencer. bilamba kosukola dimanche nalongi yango Roupa lavar no koswana domingo. nalongi yango A koyina nalongi yango discussões. kindoki kutu na kokonfese makambo Até nyonso nga a nayebi bruxaria eu vou Après confessar avoir as coisas tout que eu surmonté. sei. Até quando você fazer tudo, nakosurmonte yango eloko moko te kotikala na vou vida na ngai. confessar e vou resistir. Nada vai yango nde resistir na minha kotenir vida. ferme É isso aí que oza é na manter nzambe te firme. obana kotenir ferme Não na tens kombo ya Deus, koko na vais yo começar a manter firme Philippiens em nome 3. do teu avô. Philippiens 3 Filipenses 3, verset Philippiens 3 Filipenses 3, verset 7 à 11 versículo 7 até 11. Philippiens 3 Filipenses 3, 7 à 11 7 até 11. mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ ngai Eu nakonéglige babiloko ya buzoba wana vou negligenciar ezala aquelas coisas perte de abuso, mpona mesmo que seja bénéficier na ngai Christ para mim beneficiar o Cristo. négligent Negligente, azonéglige biloko ya motuya está negligenciar as coisas importantes. yango azomona perte Isso que está azwi vendo biloko oyo é elelisaka derrota. ye Pega as coisas que lhe faz azomona chorar. yango eza gain É que está vendo que são válidos. 10 afin de connaître Christ Enfim de conhecer o Cristo et la puissance de sa résurrection e é o poder da ngai sua nalingi nayeba ressurreição. Christ Eu quero nayeba conhecer o nguya ye Cristo. azalaka na yango Saber o poder que ele tem. et la communion de ses souffrances E a nalingi nanyokama na comunhão Christ do sofrimento en com devenant ele. conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, verset 11, à la résurrection d'entre les morts. Na Ce n'est ressurreição pas dos que j'ai mortos. déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ngai, Eu. eza te nazwi deja ngai Mesmo Paul. que já recebi, eu nazosala falo. eloko moko Deixa eu fazer uma nazobosana makambo nyonso ya Não malamu me esquecer nasala as coisas nabosani todas yango boas que eu já tenha feito, me esqueci Nazopota. disso. Estou a correr. mpona remporter Para mim nazwa litomba Para buscar ya eloko nzambe o abengeli resultado ngai da coisa que Deus me na chamou para kati ya ele. jésus-christ Dentro de Jesus ntango Cristo. mosusu Talvez nakoya kosekwa vou vir ressuscitar d'entre les morts entre os mortos. na nyonso tokokosala Em tudo podemos fazer. eza sali É salvação. nzambe azoluka sali mpona Deus biso quer a salvação para ndenge nós. nini moto azonéglige ese grand sali Como é que o homem está a negligenciar essa grande salvação, essa grande oyeba te salvação? Não vai saber. babiloko ya mike oyo Essas coisas ezobwakisa pequenas que estás a na nzela na rejeitar yango no seu caminho nde lobiko ezala é que há salvação. négligence Negligência égale é igual kokrie na kokrie é igual a gritar e gritar. égale souffrance É igual a sofrimento. souffrance égale crier Sofrimento é soki igual oza a négligent gritar. vi na yo Se és negligente a tua vida, cette femme là aquela mulher a crier grita. mwasi wana ya veuve Aquela mulher viúva a crier gritou. bato ya libota wana ya de roi de Aquele Bazoganga, povo do segundo bisawa. rei 2 Bana. para gritar. Que nós Basi aqui os filhos, bazobota te as mulheres não estão a vi nascer. nyonso ekozala yo ya bakri ya bakri Toda a vida mwasi vai wana ser de akosaki nga grito. tole mwana na ngai Aquela mulher me mentiu com vi ya o meu négligent filho. nyonso eza grito A vida do negligente ou negligente é só eza vi grito. ya souffrance É de sofrimento. cri
Crie oyo na sentido oyo. Neste sentido, Se você é negligente, se és negligente, ou vivre souffrance, vais viver sofrimento. A vida vai ser de grito. Mais les produits, mas o produto, oyo gangaka, les produits qui crient, produto que grita, mutu oyo aza negligent, o homem que é negligente, musala na ye souffrance, trabalho dele é sofrimento. mutu aza souffrant, pessoa que é sofrimento, grita. Ele grita. É sofrimento que lhe faz gritar. Por que estás a gritar? Porque foste negligente daquela vez. Termina nunca tiveste nada. Mas o Paulo disseram que não temos nada. A mãe disse que não tem nada. Mas o Paulo, o Pedro, disse não temos nada a te dar. Mas o que nós temos, je te le donne. Vou lhe dar. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Em nome de Jesus Cristo de Nazareth. Lève-toi et marche. Levanta-te e anda. Mas na boca não tem nada. Não costuma ter nada. Tens que não ter nada. Mas tens que ter. Se tens a ele, vais levantar até as pessoas que te estão sentadas. Se és negligente, foi negligente quando estava com fome, em vez de ele falar para pagar de lápis, restou porque vou morrer. Se você não controlasse comida, la mort dans les pots, olamba butu oza negligent. Cozinhas à noite, és negligente. Não sabes. O arroz que você recebe não lava, pega, até espera que a fome venha na loja, na panela.